E aí o versículo 7 diz agora: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quero parar um pouco aqui nesse versículo. Os fariseus e os saduceus eram duas classes de religiosos que haviam naquela época de Jesus Cristo. Eles tinham pensamentos diferentes, eram grupos diferentes, mas todos eram judeus, eram ramos do judaísmo. Eu não vou entrar aqui em detalhes em quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, mas só para a gente entender, eram pessoas muito religiosas da época e que criticavam muito Jesus Cristo. E que nós vamos ver mais adiante nos evangelhos. Se você seguir lendo os evangelhos, você vai ver que eles não acreditavam nem na pregação de Jesus, a maioria deles não acreditavam na pregação de Jesus e nem em João Batista também. Então é até interessante, né, ver eles aqui vindo até João Batista, porque eles realmente não acreditavam na pregação de João Batista. Então por que eles estavam vindo aqui até João Batista? Havia motivos obscuros por trás. Não era realmente porque eles estavam se arrependendo dos seus pecados. Não era realmente porque eles estavam acreditando que João Batista era um profeta de Deus. É por isso que João Batista, quando os vê, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque eles estavam indo até João Batista, mas aquilo tudo ali era uma hipocrisia. Eles não estavam acreditando na pregação de João Batista. Eles não estavam querendo se batizar para serem salvos, porque queriam se arrepender, não. Isso aqui era para fazer média diante do povo. Isso aqui provavelmente era uma politicagem, porque os fariseus eram mestres nisso. Eles gostavam de tomar atitudes diante das pessoas que agradasse o povo, que levasse o povo a ter um bom conceito deles. Não tem gente que é assim? Que sempre faz aquilo que agrada os outros, que os outros esperam que ela faça. Um político é assim. O político, ele é alguém mascarado, dissimulado. Ele sempre faz e fala o que as pessoas esperam que ele fale e que ele faça. Ele nunca é autêntico, ele é um mentiroso. Se o povo se agradar de uma determinada postura, ele faz aquilo. Se o povo não se agradar, ele não faz. Se o povo quiser que ele fale uma coisa, ele fala. Se o povo não quiser, ele não fala. Os fariseus e os saduceus eram muito dessa maneira. Eles gostavam dos holofotes, eles gostavam de estar em evidência, eles gostavam de aparecer, eles gostavam de ser bajulados pelo povo, eles gostavam de ser bem vistos pelo povo. Então, como o povo estava indo ouvir a pregação de João Batista e se batizar, o que foi que eles fizeram? Vamos seguir o que o povo está fazendo, para que o povo olhe para nós como religiosos e se agrade de nós também, para que a gente possa fazer uma média aqui. Não vamos confrontar João Batista, vamos fingir que a gente concorda com o que ele faz, para a gente ficar bem aos olhos do povo, para a gente poder fazer uma média com as pessoas. Era isso que eles estavam fazendo aqui, e João Batista percebeu isso. João Batista percebeu isso, por isso que ele chamou eles de raça de víboras. Essa foi a razão. E aí ele faz outra pergunta: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, quem foi que ensinou vocês uma maneira de escapar da ira de Deus? Vocês estão achando que isso que vocês estão fazendo, vocês vão escapar da ira que está vindo? Foi isso que ele quis dizer em outras palavras. Vocês acham que o fato de vir aqui e se batizar e cumprir um ritual, vocês estão achando que isso aqui vai levar vocês para o céu? Que vocês vão fugir da ira vindoura? Que vocês vão escapar dessa maneira? Quem foi que disse para vocês que isso vai dar certo? É isso que ele está querendo dizer, em outras palavras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Quem ensinou para vocês uma maneira de escapar da ira de Deus que está chegando? Porque eles estavam pensando que era simples, que era só seguir um ritual, que era só ir lá, ser batizado, fingir que acreditava em João Batista e estava tudo bem. Muita gente hoje é assim também, né? Eu vou já falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da falsa religiosidade. E era isso que eles estavam querendo fazer. Essa falsa religiosidade. Achar que aquilo ali ia agradar a Deus, só aquela atitude exterior de ir lá onde João Batista estava e ir atrás de ser batizado também. Por isso que João Batista vai e confronta eles, porque João Batista os amava, estava preocupado com a vida deles, queria que eles mudassem de verdade, não queria que eles seguissem só um ritual, não. Isso aqui é interessante. Isso aqui que João Batista fala ilustra uma realidade que acontecia na época. Quando as pessoas iam pegar uma área verde para poder plantar, geralmente eles queimavam. E aí o que acontecia quando começava a queimar aquilo ali? As serpentes que tinha na área começavam a fugir do fogo, começavam a correr do fogo. E essa era uma realidade conhecida daquele povo que plantava. E João Batista ele usa isso para ilustrar o que ele estava querendo dizer, que eles estavam agindo como cobras, fugindo do fogo, da ira de Deus que estava vindo. Só que isso não ia funcionar. Isso não ia agradar a Deus. Versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que coisa interessante que João Batista fala para aqueles religiosos hipócritas. Ele já prevendo o que eles poderiam falar, ele já se antecipa. E ele já diz logo: não venham começar a dizer que vocês têm por pai a Abraão. Por que João Batista fala isso? Porque o judeu naquela época, ele tinha a mentalidade de que pelo simples fato dele ser judeu, automaticamente ele era povo de Deus e ele estava garantido no céu, que era garantido a salvação para ele, que era garantido que Deus estava com ele, que Deus ia abençoar a sua vida, que ele era uma pessoa de Deus, pelo simples fato dele ser descendente de Abraão. O judeu pensava assim naquela época, que pelo simples fato dele ser descendente de Abraão, isso já era uma garantia de que ele era de Deus, de que ele era uma pessoa espiritual, que estava agradando a Deus, independente de como ele vivia. Ele se apegava a isso. Por isso que João Batista fala: não comecem a dizer que vocês têm por pai a Abraão. Ou seja, não venham começar a usar isso, esse pedigree religioso, de dizer isso, porque não é assim. Não é assim que funciona. Não adianta nada ser descendente de Abraão. Era isso que João Batista estava falando. Isso aí não adianta nada, meu filho. Não venham com essa conversa, porque isso para Deus não cola. Você acha que vocês são de Deus só porque são descendentes de Abraão? O Israel de Deus de verdade não é o Israel segundo a carne, é o Israel espiritual. A gente aprende isso na Bíblia. Paulo fala sobre isso. A circuncisão de verdade não é os que são circuncidados segundo a carne, mas é a circuncisão do coração. João Batista já estava ensinando isso em outras palavras. Ele continua dizendo assim: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em outras palavras, João Batista estava dizendo o quê? Olha, deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês. Vocês estão achando que é muita coisa ser filho de Abraão, né? E que vocês estão garantidos para vocês? Isso aí não significa nada. Se Deus quiser, Ele pega essas pedras aqui, ó, do deserto, e faz surgir um bocado de filho de Abraão aqui dessas pedras. Isso para Deus é a coisa mais fácil do mundo. Ele transforma essas pedras num bocado de filho de Abraão.
Ou seja, não significa nada o fato de ser filho de Abraão. Não é isso que vai definir que vocês são de Deus ou não. Era isso que João Batista estava querendo dizer em outras palavras. Não venham com essa conversa. Não caiam nessa armadilha. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Muita gente nos dias de hoje cai nessa mesma armadilhazinha aqui que os fariseus e os saduceus caíram. Quantas pessoas hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, não se apegam a esse tipo de coisa para dizer que é de Deus? Quantas pessoas não usam afirmações do tipo assim, ó, mas eu já sou um cristão desde quando eu nasci. Eu já tenho Jesus no meu coração desde quando eu nasci, porque eu já frequentava a igreja dos meus pais. Eu fui batizado quando eu era criança. Eu fiz primeira comunhão. Eu fiz crisma. Eu estudei o catecismo. Eu frequento a igreja. Eu sou uma pessoa que já cumpri os rituais religiosos. Eu tenho uma religião, eu sou cristão. Meus pais eram cristãos. Meus avós eram cristãos. Eu fui criado dentro da igreja. Você não está vendo? Eu ando como um cristão. Olha as minhas roupas, eu me visto como um cristão. Eu ando com a Bíblia. Eu frequento os cultos. Eu já fui batizado. Eu ceio, eu participo da ceia. Eu estou lá frequentando todos os cultos da igreja, eu estou lá presente. Estou lá participando de tudo, de todos os rituais. Eu ajudo, eu oferto, eu participo de todos os tipos de coisas que a igreja promove. Eu faço a obra, eu participo das atividades da igreja, eu sou assíduo. Eu sou uma pessoa cristã, realmente, eu sou um religioso. Eu participo de coisas. Eu tenho carteirinha de membro. Eu tenho carteirinha de pastor, de diácono, de presbítero. Olha o meu certificado de batismo, que eu fui batizado. A minha família já era crente, de não sei quantas gerações. Eu frequento a igreja há muitos anos, meu filho. Eu já estou há muitos anos na igreja, eu sou evangélico há muitos anos. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que isso adianta alguma coisa? É isso que mede a salvação? É isso que prova que a gente é salvo? Você acha que se a gente disser isso para Jesus no dia do julgamento, é isso que vai contar para ele? Você acha que ele vai analisar realmente quantas reuniões a gente frequentou, se a gente tem certificado de batismo, se a gente fez catecismo, se os nossos pais eram cristãos, se levou a gente para a igreja, se a gente frequentou a igreja, se a gente andou como crente, falou como crente, andava com a Bíblia? Você acha que é isso que vai contar no dia do juízo? Você acha que é isso que vai contar quando Jesus for julgar as intenções do coração? Irmãos, eu digo para vocês, ainda que algumas dessas coisas sejam lícitas e sejam boas, ainda que algumas dessas coisas realmente a gente deva praticar, deva fazer, nenhuma destas coisas são garantia de que nós somos cristãos de verdade. Querer argumentar usando essas coisas para dizer que a gente é cristão é a mesma coisa que os fariseus estavam dizendo, que porventura poderiam dizer, que não chegaram a dizer, mas João Batista já previu. Era a mesma coisa que os fariseus estavam dizendo: temos por pai a Abraão. E João Batista disse: isso não adianta nada. Não adianta nada. Então, irmãos, vamos nos desapegar de religiosidades exteriores, sabe, de coisas que a gente pensa que é garantia de que a gente é salvo. Você pode passar a vida toda frequentando uma igreja, andar como crente, se vestir como crente, falar como crente, ter certificado do que for, carteirinha do que for, sua família toda ser crente, e mesmo assim você ir para o inferno. Sabe por quê? Porque o que conta para Deus são os frutos, é a mudança de vida, é a conversão verdadeira do coração.
Meus irmãos, nós temos que entender isso e ensinar isso para as pessoas, porque tem muita gente hoje enganada, achando que ser cristão é só ser religioso, é só frequentar a igreja, é só viver uma religiosidade de aparência. E não é. Ser cristão é ter um encontro com Deus de verdade, que mude a nossa vida, que nos leve a uma nova vida em Cristo, uma vida mudada, transformada, onde o meu coração passa a ser um novo coração. Eu não me canso de repetir isso, porque isso tem que estar escrito no nosso coração, de tal maneira que a gente nunca esqueça. Se o nosso coração não for novo, transformado, alguém que agora vive em santidade, que pensa diferente, que fala diferente, que anda diferente, que se veste diferente, que tem um coração diferente, que tem princípios diferentes, um caráter novo, transformado, que anda como Cristo, que está sendo santificado. Se isso não acontecer na nossa vida, não houve conversão, não houve arrependimento, não houve mudança de vida. Isso aqui que João falou, que eu disse antes, é central aqui nessa mensagem. Produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento não é religiosidade, não é frequentar a igreja, não é viver assim aparentemente, exteriormente como um cristão, não. É ter o coração transformado. Se a gente tiver o coração transformado, as outras coisas são consequências. É uma consequência natural. Se o nosso coração for transformado, a gente vai se batizar, a gente vai frequentar a igreja, a gente vai fazer a obra, a gente vai fazer tudo isso. Mas isso vai ser só uma consequência do que a gente já é de verdade, de uma mudança que aconteceu em nós. Era isso que João Batista queria que os fariseus e os saduceus entendessem, porque eles não estavam entendendo isso. Eles estavam dando muito valor ao ritual, às exterioridades, à aparência. E isso não adiantava nada.